Olá a todos, bem-vindos ao módulo 5 do nosso curso de primeiros passos como analista de sistemas. Este vai ser o último vídeo dessa série de vídeos que eu venho fazendo para o YouTube. E eu não tenho muito bem um tema específico para ele, né, como eu tive nos outros módulos. Para esse módulo eu preparei algo mais trazendo um pouco mais do cenário, do dia a dia, né, de um analista, o que esperar, quais ferramentas que a gente como analista precisa conhecer, dominar talvez, mas principalmente conhecer, né, e não necessariamente conhecer sobre as ferramentas que eu vou falar, mas o conceito por trás, né, do dia a dia aí de um analista de sistemas. Então, pode parecer óbvio, mas uma das principais ferramentas que a gente utiliza no dia a dia é e-mail, né? Então a gente precisa escrever bastante e-mail, documentar muita coisa por e-mail, principalmente com reuniões, né? Nós participamos de muitas reuniões para definir, seja para um atendimento, seja para uma definição de algum projeto. E uma dica é sempre enviar uma... quando nós formos os responsáveis por agendar a reunião, eu costumo colocar no corpo, né, no convite, os tópicos a serem discutidos, né, durante a reunião. E depois eu costumo enviar uma ata do que foi discutido. Atualmente, né, eu utilizo bastante o Gemini do Google para gerar e tomar notas da reunião. Então isso salva muito tempo. Antigamente eu ia ou com um caderno ou com um bloco de notas anotando o que era definido. Por exemplo, quem ia ficar responsável por qual tarefa, quando que essa pessoa tinha que entregar determinada tarefa. Hoje, com o Gemini, né, inteligência artificial, isso já ficou um pouquinho mais fácil. Então, eu costumo, né, e diria que é uma boa prática, a gente sempre documentar, reuniões importantes, gravar, óbvio, com o consentimento de todos, né. Então, uma das principais ferramentas é o e-mail. Outra ferramenta muito importante é o sistema de chamados. Então, as demandas costumam chegar para nós através principalmente do sistema de chamados. Eu dei um exemplo no primeiro vídeo, né, no primeiro módulo, né, o Gira como uma das ferramentas. O Gira possui um módulo chamado JSM, né, o Gira Service Management, que é basicamente uma ferramenta para gestão de incidentes, problemas, requisições, né? Então é muito comum, né, empresas, principalmente empresas que já estão em um determinado nível, já possuem um certo fluxo de caixa, contratarem soluções mais robustas, né, no mercado. Além do Gira, temos Movidesk, Zendesk, Sharewell. Tem muita solução no mercado para gestão de incidentes. Vou deixar uma dica aqui para vocês que estão começando agora, ou já estão trabalhando numa empresa e a empresa não possui um sistema de chamados ainda, é tudo via e-mail. Existe uma ferramenta open source chamada GLPI. Eu trabalhei com ela entre 2015 e 2017. Né, fui responsável até por implantar essa solução na empresa que eu estava nesse período. É um sistema, apesar de ser open source, é um sistema muito completo. Ele é mantido até, tem grandes empresas que utilizam ele. Ele é PHP, né, então você consegue customizar, consegue fazer bastante coisa
utilizando na linguagem PHP, caso vocês queiram se aventurar e criar customizações, às vezes melhorar alguma coisa para se adequar ao processo da empresa. Então, apesar de tudo, de já ser uma ferramenta muito completa, ele permite que você também realize as suas customizações caso queiram. Né? Caso não queiram, pode utilizar o sistema da forma que ele já vem, o as-is, né? Ele já atende. Ele foi desenvolvido para atender, né, tudo que a gente tem ali dentro do Itio. Na época, acho que o Itio V3, não sei, já faz tempo que não utilizo o GLPI, mas basicamente a gente consegue fazer gestão de incidentes, gestão de problemas, gestão de mudanças, controlar parque de ativos, através tem um plugin, tem bastante coisa no marketplace deles, e se eu não me engano tinha uma integração com, me fugiu o nome da ferramenta agora, mas a gente conseguia trazer os dispositivos para dentro do sistema, então era bem legal. Outra dica, né, eu falei do Itio, o Itio ele é muito importante, né? Existe, talvez, não sei se isso ainda existe entre as pessoas, né, mais novas de carreira, mas o Itio antigamente ele era fortemente vinculado ao suporte técnico, né, a parte de infraestrutura, mas o Itio ele é gestão de serviços, né, serviços de tecnologia. Então isso não se limita, né, à infraestrutura, isso se engloba tudo, gestão de mudanças, sejam elas de sistemas, de processos. Os processos geralmente são atendidos por sistemas, então para mudar um processo vou precisar mudar a parametrização de sistema, gestão de incidentes, de infraestrutura, de sistemas. Então ele não é único e exclusivo para a infraestrutura. Ele tem, diria, maior adesão por parte do pessoal de infra, mas sistemas também se beneficia de uma boa gestão de serviço. Como eu falei em diversos momentos, nós somos prestadores de serviços, né? Nós prestamos serviços para os nossos usuários finais e o Itio ele vai nos ajudar, né, através de uma gestão de incidentes, gestão de problemas, gestão de mudanças, entregar e prestar e acabar gerando valor para o negócio, né? Então isso é muito importante. Caso não conheçam ou nunca tenham ouvido falar de Itio, fica um convite aí para vocês para que procurem um pouco sobre. Ele nada mais é do que um guia, né, de boas práticas a serem implementadas aí no dia a dia da gestão de tecnologia, que vão, né, que tendem a facilitar, né, todo o ciclo de vida aí de um incidente ou de um equipamento. Então, o Itio é o que vai definir os limites, né? Por exemplo, um incidente. A partir do momento que o usuário registra o incidente, qual que é o tempo, né? O tempo que esse usuário deve aguardar uma primeira resposta do suporte nível 1? 15 minutos, 30 minutos, 1 hora? A gente vai definir isso através do Itio, então isso se chama SLA, né, Service Level Agreement. Então, qual que é o SLA de primeira resposta? O usuário abriu o chamado e teve a primeira resposta do time de atendimento. Depois temos o SLA de resolução do chamado, né, que isso costuma variar pela natureza do chamado. Se é um chamado simples, vai ser resolvido em X tempo. Se é um chamado mais completo, vai ser 2x. Então, mais complexo, né? Vai ser 2x. Então, isso varia muito. Geralmente, né, os sistemas, né, de gestão de
de chamados, né, os chamados ITSM, eles possuem essas parametrizações, então a gente consegue configurar tudo isso dentro do sistema. Temos o registro de problemas, por exemplo, podemos ter um problema generalizado e a gente temos vários incidentes por conta deste problema, conseguimos abrir ali um registro de problema, adicionar todos os tickets, né, que são referentes a este problema, e quando o problema for sanado, todos os tickets são encerrados aí de uma vez. Erros conhecidos, então o usuário ele abriu um chamado de um problema, e já é um erro conhecido que já possui uma solução conhecida, né? Geralmente os sistemas de chamados, eles permitem também, principalmente ali o Jira faz muito bem. O Jira é uma suíte, né? A gente fala de Jira, mas é um software da Atlassian, e dentro dessa suíte nós temos o Jira e o Confluence. O Confluence é uma solução para documentação. Então a gente cria artigos e conseguimos vincular esses artigos dentro da ferramenta de chamados, o JSM. Então, quando temos ali um determinado incidente, numa determinada categoria, com determinado título, né, é possível, ele já vem recomendado para o pessoal do atendimento. Tem um artigo da base de conhecimento relacionado a esse tipo de incidente. Então é um erro conhecido, já tem uma solução conhecida e documentada, facilita a vida ali do pessoal do atendimento do N1. Às vezes é a primeira vez que aquele determinado técnico está vendo aquilo na vida, mas alguém no passado já passou por aquilo e registrou como resolver. Então as ferramentas aí, elas estão aí para nos ajudar. Nós, como analistas de sistemas, temos o dever, né, de desbravar esse mundo, né? Então, geralmente, problemas desconhecidos, eles passam primeiramente por nós, então dificilmente nós teremos ali a sorte de ter um título na base de conhecimento para a gente utilizar. Então, a nossa função é descobrir, né, analisar o problema e descobrir como resolver. Depois que a gente resolve o ticket, a gente tem que documentar como que a gente resolveu. E muitas vezes criando um artigo aí e relacionando ele àquele tipo de incidente, facilita a vida do atendimento e a nossa vida no futuro. Porque daí o pessoal não vai ter que ficar perguntando para a gente ou transferindo o ticket para a gente sempre que esse problema acontecer. Então o ITIL, né, ele defende um suporte N1 altamente técnico, né? É uma falha das empresas, muitas vezes, possuírem um suporte de nível 1 que nada mais é do que o pessoal abre, eles só servem para categorizar o chamado. Então eles abrem, muitas vezes o cliente abre errado, e o pessoal vai lá, muda e corrige algumas coisinhas e já transfere o ticket para outra equipe. Tá? Esse não é um suporte de nível 1 efetivo, né? A ideia é que a maioria dos chamados sejam fechados no primeiro nível. Se a sua empresa não funciona dessa forma, a maioria dos chamados são resolvidos no N2, N3, vocês estão trabalhando errado, né? O suporte de nível 1 deveria ser responsável, eu diria que por 60% ou mais dos tickets resolvidos da empresa. Então, dando sequência, então eu falei, né, das ferramentas de chamado, do ITIL, que é muito bom conhecer, o e-mail, que é outro lugar que passamos muito do nosso dia é respondendo e-mail. As ferramentas de comunicação, os famosos chats, né, Slack, Discord, cada empresa pode ter um, Microsoft Teams, Skype, até pouco tempo atrás, antes de ser descontinuado. Então, cada empresa tem o seu comunicador, fazem parte do nosso dia também, menos. Muitas ferramentas de comunicação, elas não guardam histórico. Então, eu sugiro para que, né, não coletem, né, ou guardem evidências em chat, peçam evidências por chat.
peçam por e-mail. Né? O e-mail, o propósito dele é esse. Né? Se vocês conseguem guardar, arquivar, igual o Outlook, né? Você consegue fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, você salva ali o e-mail, um arquivo do e-mail na sua área de trabalho. Então, o chat, eles nos ajudam no dia a dia, principalmente trabalhando de forma remota, mas não é recomendado para assuntos que requerem mais, né, uma certa documentação, né, mais diligência no processo para armazenar, salvar como uma evidência. Então, utilizem o chat somente para comunicação mais informal dentro do serviço. Né? Por informal eu digo assim, não é nada que demande depois ser utilizado como evidência de chamado ou evidência de projeto, essas coisas. Outra ferramenta muito utilizada no nosso dia a dia, é qualquer ferramenta relacionada à gestão de projetos. Novamente, vou citar o Gira, é a ferramenta que eu tenho mais trabalhado atualmente, mas o Teams também tem o Planner. Cada empresa tem a sua metodologia de gestão de projetos, vão ter as suas, né, ferramentas de projetos, então isso costuma variar muito, mas mas basicamente, para que vocês entendam, é uma ferramenta onde vocês vão conseguir visualizar as tarefas a serem executadas do projeto, quem é o responsável por cada uma delas, qual que é a previsão de entrega, previsão de conclusão de cada uma dessas tarefas. Algumas empresas requerem que nós, né, ou qualquer recurso do projeto, faça apontamento de horas. Isso porque existe uma diferença entre, né, uma despesa que é CAPEX e OPEX, né, despesa de investimento ou despesa de operação. Isso dentro da contabilidade vai para contas contábeis diferentes, é contabilizado de outra forma, vai para o razão, para o balancete da empresa, é demonstrado de outra forma o que é investimento e o que é operação. Então, geralmente, um projeto, né, ele é algo novo. Né? Então, tudo dentro de uma empresa ou é operação, você está operando algo que já existe. Então, o pessoal que emite nota fiscal é operação, né? Eles não estão fazendo nada novo. Tudo de novo acontece através de um projeto. Seja um projeto de arquitetura, construir uma nova sala, construir um novo refeitório dentro da empresa. Isso é um projeto, é investimento. No nosso mundo, né, o que são os projetos? Implantação de software, né, aquisição e implantação de software, desenvolvimento de novas funcionalidades, podemos ter um projeto para redução de custos, né, onde serão feitos alguns aportes, talvez para melhoria de ferramentas. Por exemplo, um exemplo tosco, né, mas vamos supor que o parque de impressoras da empresa é antigo, são impressoras que consomem muita energia, são impressoras que demandam muita manutenção, são impressoras que gastam muita tinta, e vamos trocar o parque de impressoras por impressoras novas. Isso é um projeto, vai demandar recursos de pessoas, né, recursos financeiros para aquisição de impressoras, treinamento. Então, isso é um projeto. E o resultado final do projeto, apesar da gente ter investido e comprado impressoras novas, ao longo prazo, todo projeto ele tem um ROI, que é o tempo que o projeto vai se pagar. Né? Então, a longo prazo, vamos ter uma economia com insumos de impressora, com manutenção,
com energia, com papel e assim por diante, né? Então, isso é um projeto. Então, a gente está reduzindo o custo da empresa. Isso é um investimento. De certa forma, ele vai melhorar. Ele pode também, a gente pode simplesmente jogar esse custo para a operação. Como que a gente faz isso? A gente contrata uma empresa, né, que fornece impressoras. Vão fazer aluguel de impressora e a gente vai pagar, né, uma taxa em cima de cada impressão que a gente realizar. Isso são decisões que as empresas podem tomar. Hoje em dia é possível alugar, né, todo o parque tecnológico, desktops, servidores, laptops. Então a gente consegue alugar tudo. Literalmente uma empresa não precisa comprar nenhum dispositivo de TI hoje em dia, a não ser que isso faça sentido para ela. Tem prós e contras nas duas estratégias. E galera, isso parece ser uma coisa muito fora do que um analista faz, mas não é, tá? Como eu falei, o meu foco principal hoje ele é RP, mas o meu foco no passado ele era um foco muito mais geral, muito mais generalista. Eu atuava em diversas frentes, né? Então eu conhecia de infraestrutura, eu conhecia de uma operação de um departamento de tecnologia, de uma operação de uma empresa. Então, é o que eu já falei, a gente precisa conhecer de tudo um pouco para conseguir navegar bem. Então, né, já implantei, por exemplo, no passado, Print Systems, que é sisteminha para controlar a cota de impressão de departamento. Departamento X imprime 40 mil cópias, departamento Y imprime 30 mil. Tá? Então já fiz esse tipo de implantação no passado, totalmente alinhado com o cargo. Como eu falei, existem N tipos de sistema e um analista de sistemas, acredito que ele deve ter um sistema que ele é especialista, mas conhecer dos demais nunca é ruim. Tá? É repertório, é mais cartinha na manga, é mais função que você consegue, né, num caso precise num futuro, você consegue assumir uma determinada função. Pensando um pouquinho mais. Essa é um módulo que eu deixei um pouquinho mais livre, até para falar do dia a dia aí de um analista, né? Principalmente das ferramentas, então eu não quis me ater em agenda, então às vezes desculpa se ficar um pouco disperso, né, esse módulo. Então, acho que das ferramentas é isso. Eu já citei as ferramentas do dia a dia assim, para suporte, né, de um cliente de SQL, de um SQL Server, Oracle, que são ferramentas aí comuns no dia a dia. Agora, essas que fazem parte também do dia a dia mais comum, né, não necessariamente lidando ali com sistemas. Outro ponto legal, né? Vamos pensar assim, os tipos de demanda que a gente pode receber como analista de sistemas. Podemos receber uma solicitação para a implantação de um módulo novo. Exemplo, implantar um módulo de ativo fixo do ERP. Implantar um módulo de faturamento, módulo de compras, caso a empresa não possua isso implantado. Migração de sistemas, migrar o sistema A para o sistema B. Né? Um exemplo, uma empresa que eu trabalhava, tinha 2 sistemas diferentes, para unidades de negócio diferentes, sistemas RP, e decidiu unificar. Então fizemos a migração de um RP para o outro. O que envolve essa migração? Plano de contas, fornecedores, clientes, migrar o saldo, né, o balanço das contas em aberto. Então, por exemplo, a migração foi feita no início e no fim e no início de um ano fiscal. Então, todos os saldos em aberto das contas foram migrados para o RP novo.
Outro tipo de demanda que pode acontecer é a fila de emissão de nota travou. Então, quando a gente emite nota fiscal, as notas elas são sequenciais. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Pode acontecer um pulo no meio dessa sequência. Então, eu emiti a nota 3 e depois eu mando a nota 5. Pode ter N razões para isso ter acontecido. Tá? O sistema da Prefeitura ou do Cefaz, né, da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, vai devolver a nota fiscal para a gente, um retorno, né? Falando assim, ó, estávamos esperando a nota fiscal de número 4 e recebemos a de número 5, ou a de número 6, 7, seja qual for, né, a que foi enviada. Nosso papel é analisar o que aconteceu, por que pulou. Tá? E às vezes tem que limpar a fila, cada sistema trata isso de uma forma. Outro problema muito comum que eu já vi bastante, né? E esse vai depender do tamanho da empresa, né? Porque muitas vezes o analista de sistemas também é o DBA, tá? Muitas vezes, não necessariamente. Mas, por exemplo, alguns sistemas, por exemplo, o Oracle, ele tem um negocinho que chama Table Space. Então, geralmente, essa Table Space ela costuma crescer e costuma dar problema, né, para a aplicação, para o banco para. Geralmente, quando a empresa ela possui um DBA, ele monitora e ele mesmo faz de forma proativa essa manutenção. Então, nós também, como analista de sistemas, mesmo que exista um DBA que tome conta disso, existem os sistemas de monitoramento. Outro ponto, uma ferramenta que eu ia falar, né, na sequência, por exemplo, os ABICs. Então, existem ferramentas de monitoramento para que a gente monitore a saúde do servidor, monitore integrações, por exemplo, uma integração de arquivo. A gente pode ver se a data do último arquivo. Por exemplo, se é uma integração que roda de hora em hora e é esperado que de hora em hora eu tenha arquivo, isso é um fato, eu vou ter arquivo de hora em hora, eu tenho uma pasta de arquivo, onde eu movo os arquivos processados, e eu posso ficar vendo a data de criação do último arquivo na pasta de arquivo, de archive, né? Geralmente a gente chama de archive. Então, se for acima de 1 hora, 2 horas, opa, eu abro um alerta que a integração falhou. Era para mim ter arquivo de hora em hora, e o último arquivo na pasta de archive é de 2 horas atrás. Então, a gente consegue fazer isso com os ABICs, tem uma ferramenta que chama WhatsApp Gold, também muito boa para monitoramento. Uma combinação que o pessoal está usando bastante é Zabbix com Grafana para a geração dos dashboards. Então, ó, falei de 2 ferramentas gratuitas, open source, que vocês podem subir na máquina de vocês, GLP e Zabbix. Vocês conseguem brincar, aprender bastante coisa. Não é papel de um analista de sistemas. Geralmente tem outras pessoas que fazem isso. Mas o mundo não é colorido. Vocês vão trabalhar em empresas pequenas. Vocês vão ser equipes, muitas vezes somente vocês ou outra pessoa. Mas então, quanto mais vocês conhecerem e mais vocês conseguirem agregar para o departamento, melhor. Esse negócio de que eu só vou até, né, o limite da minha função, o que a descrição do meu cargo manda, você dificilmente vai progredir na carreira. Chefe nenhum vai te promover e falar assim, ó, fulano,
você está aqui 2 anos fazendo exatamente a sua função, nem a mais nem a menos, e eu vou te colocar na função XPTO, que é uma promoção, um cargo acima, para você aprender do zero. Não vai, isso não vai acontecer. Geralmente você só é promovido quando você já vem desempenhando, né, determinado papel. Você vai além, você já conhece, você já ajuda. Vamos supor, você quer ser DBA. Pode ser. Né? Tem muitas pessoas que querem migrar para a carreira de DBA, é uma carreira que paga muito bem. Né? DBA Oracle, SQL Server, ganha muito bem um DBA Sênior, salários aí acima de 10 mil, fácil, para um profissional sênior. Não vou falar começo de carreira, que é absurdo, mas um profissional sênior passa de 10 mil facilmente. E você, vamos supor que você está trabalhando como analista, mas pô, você gosta de banco de dados e você quer migrar. O cara não vai te dar um cargo de DBA, de analista de banco de dados, para você aprender do zero. Você já tem que ser aquela pessoa. O DBA faltou. Você já é o plano B. Pô, o fulano conhece, o fulano tem acesso. Né? Então, vá atrás principalmente, né, daquilo das credenciais necessárias, né, para o próximo cargo. E o que é isso? Né? O que seriam essas credenciais necessárias? Até falando um pouco em progressão de carreira, se você quer ser DBA, o que você precisa para ser DBA? Você precisa de uma certificação? Você precisa de cursos na área? Vai atrás disso, faz cursos. Certificação é cara, não tem dinheiro agora, né? Faz curso, aprende. Na empresa que você está, você não é DBA ainda, mas é o que eu falei, seja a segunda pessoa. Né? Conversa com o DBA, pede acesso ao banco, envolve a gerência se necessário. De fácil, fala assim, ó, eu estou estudando, né? Tem como criar uma credencial de somente leitura para mim no banco? Posso acompanhar, né, o dia a dia das manutenções que você faz, como você faz, né? Eventualmente, o dia que você começar a pesquisar, acompanhar, você automaticamente vai ser a segunda pessoa. Né? Então, a partir do momento que você consiga uma credencial de leitura, para você ter um acesso de DBA no banco, leitura, gravação, poder gerenciar objetos, ter acesso ao servidor, é rápido. Fazer gerenciamento de backup. Então, vá atrás das credenciais necessárias, vá com calma, não pensa que vão te dar acesso, né, de administrador logo de cara, mas demonstra interesse, participa e eventualmente o dia que o DBA sair da empresa, né, se sair, você vai ser a segunda pessoa, né, ou a primeira pessoa que eles vão lembrar no caso de uma promoção. E isso se aplica para qualquer função, não somente DBA, até mesmo para cargos de liderança. Né? Ninguém vai te colocar num cargo de líder para você aprender do zero. Então, já participe, já seja uma pessoa envolvida na tomada de decisão. Principalmente autogestão, né? Gestão de tempo, demanda, priorização, negociação. Isso você não precisa ser líder para fazer. Você ser o gestor do seu dia a dia, o gestor da sua carreira, só depende de você. Finalizamos por aqui. Foi livre, então essa aula foi livre. Eu não tinha um roteiro. Caso tenha ficado complicado de seguir a minha linha de raciocínio, podem me questionar, comentem nos questionários. Caso você tenha chegado até o vídeo através do LinkedIn, né, pode me adicionar no LinkedIn, pode mandar mensagem. Estou à disposição para ajudá-los. Né? Novamente agradeço a todos, né, que acompanharam até aqui. Esse projeto ele foi uma
recomendação de uma pessoa que eu estava ajudando justamente com dicas e conteúdos, fazendo ali uma mentoria através do Google Meet. E essa pessoa me deu uma dica e falou, pô, cara, o conteúdo é legal, tem didática, tá me ajudando bastante. Você já pensou em montar um curso para compartilhar esse conhecimento com mais pessoas que possam estar interessadas? Eu achei a ideia fantástica, né? Eu não tive, né, esse tipo de direcionamento lá atrás, 10 anos atrás, 12 anos atrás. E tenho certeza que se eu tivesse tido, né, já teria me dado um direcionamento, impulsionado de certa forma. O conteúdo, aqui eu sei que foi um conteúdo raso, não entramos no detalhe, não entramos em parte técnica, mas a ideia foi direcionar, porque no dia a dia a gente tem que aprender sozinho, a gente tem que ter essa capacidade de aprender sozinho, de não depender dos outros, para tudo pelo menos. A gente depende dos outros, mas quanto mais a gente conseguir ir sozinho, melhor, e até melhor para a nossa carreira. Então é isso. Agradeço a todos e um bom dia, boa tarde ou boa noite, né, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Até mais.